Bom, senhoras e senhores, vamos falar agora do edital do HCPA. E eu já vou te falar, Lucas, que é uma das provas que eu mais gosto no Brasil. Bom, vamos dar play. Show de bola, a gente compartilha esse sentimento. Uma prova ótima, um serviço fantástico, um dos melhores do Brasil. E assim, vou te apresentar algumas informações gerais do edital, algumas mudanças importantes, um pouquinho da estatística do que mais cai na prova e por fim a gente encerra com a questão do currículo. Vamos lá? Com relação às inscrições, então logo vai se iniciar, início de setembro, agora de 5 de setembro a 10 de outubro, taxa de inscrição R$ 700. A data da prova vai ocorrer no dia 9 de novembro, então anota aí 9/11, data da prova. Duração para você realizar a prova objetiva é de 5 horas para R1 e de 3 horas para pré-requisito. Então é um tempo bom para você fazer a prova, isso eu gosto também, que ele não te limita na questão do tempo, diferente, por exemplo, de uma prova que nem a MP, que ele traz uma dificuldade maior pela questão do tempo também. Aqui não, ele te dá 5 horas para resolver. São 2 fases, a primeira prova objetiva, que é eliminatória, classificatória, enfim, são 100 questões ABCD, peso 90%, e a segunda fase, que é a análise curricular, 10%, e a gente já fala para você sobre a análise do currículo. Com relação aos recursos, você vai ter aí do dia 12 ao dia 13 de novembro para mandar, e a análise curricular vão ser para os candidatos classificados e convocados, e o envio do currículo vai ser do dia 25 ao dia 27 de novembro. Finalzinho de novembro, em pouco tempo eles trazem o resultado final, ali vai ser 6 de janeiro de 2025. Show? Algo muito bom, o local de provas foi mantido tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Ano passado foi na PUC-RS, lá em Porto Alegre, e em São Paulo foi na faculdade Anhanguera. Não fica tão distante dos aeroportos, você pode dar uma verificada aí. Show? Coloca na tela aí para você anotar, caso você queira algum detalhe específico, e eu vou te trazer logo na sequência com relação às vagas aí do HCPA, Hospital de Clínicas, que é vinculado à URGS, e você tem uma boa quantidade de vagas, olha só, 12 vagas para anestésio, você tem vaga de cirurgia geral 12, clínica médica 25, 6 vagas de dermato, então tem bastante vaga e bastante especialidades, é um hospital muito importante. Com relação às mudanças, o que a gente teve? Olha só, cotas, no edital passado a gente não tinha, nesse edital consta com relação às cotas. E muita cota, né? Muita. Isso é muito importante, gerou um bafafá na internet, tudo. Mas, pessoal, não adianta correr contra isso, é uma lei, é uma exigência de cima, superior. Então, é uma tendência nos próximos anos que todos os editais venham com cotas, tá? Então, isso não tem como a gente fugir. Então, olha só, vem comigo aqui, que ele fala assim, que o preenchimento das vagas será realizado com respeito, enfim, as vagas reservadas para serviço militar, isso não é novidade para a gente. Agora, com respeito às ações afirmativas voltadas para as pessoas com deficiência, PCD, e autodeclarados negros. E aí eu quero voltar nessa tabela aqui, vou colocar de novo na tela para vocês, e pega anestésio ali para você ter um exemplo, que anestésio tem distribuição de vagas para todas as categorias. Então tá aqui, ampla concorrência, 8 vagas. Vagas ocupadas no serviço militar, 1 vaga. PCD, 1 vaga. E autodeclarado negros, 2 vagas. Então tá toda aí a relação das vagas de acesso direto para você verificar quantas que tem de ampla, quantas que tem para PCD, quantas que tem para autodeclarados negros. Combinado? Com relação a outras mudanças, Lucas, o que a gente teve? Uma questão mais de especificar mais detalhadamente a parte de pontuação adicional. Então ele colocava no edital do ano passado para quem fez residência de medicina, enfim, MFC, e para quem fez o programa Mais Médicos. Nesse ano, olha só, apenas para quem fez residência de MFC e para os nomes disponíveis no MEC, aqueles que estão aptos para bonificação do Provap. Então isso é algo que a gente já comentou aqui em outros editais, e eles estão trazendo algo específico disso. Se o teu nome está lá no MEC, no documento de Secretaria de Educação, enfim, bonificação em processos seletivos, você tem direito à bonificação. Se não, não. Agora ficou um pouquinho mais claro. E por fim, os critérios de desempate. Esse ano a gente tem aí, ó, quem tiver maior idade, daqueles com idade igual ou superior a 60 anos. Antes a gente não tinha isso, agora ele coloca, se está no Estatuto do Idoso, você tem o primeiro ponto de desempate. Depois, maior pontuação na prova objetiva, e aí vem a questão de maioridade, só que excetuando aqueles que estão com mais de 60. Por fim, se permanecer o empate, nasceu no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, aí você vai ter um sorteio. Show? Então tá bom, isso foi com relação aos editais, agora a gente vai com relação à análise estatística da prova. E assim,
eu quero te contar que a gente tem dentro do código um quadro específico de análise dos editais, de análise das provas, que traz para você especificamente o que cai, o padrão de cada banca. Então o que eu vou te falar aqui é algo mais geral, tá? Os top temas, enfim. Mas isso você encontra em outros lugares. Agora, algo que você só encontra no código é com relação ao Descodificando a Banca, que os nossos professores sentam junto contigo, conversam sobre os padrões da prova, o jeito que a banca gosta de cobrar, e a gente tem do HCPA. Então não deixa de conferir. Show? Com relação à clínica médica, tá aí, ó, top temas, coloca na tela para vocês. Abordagem ao choque, e aí tem depois várias empatadas, AVE, anemias hipoproliferativas, epilepsia, enfim. E agora com relação à cirurgia, top temas, pré-operatório, abdômen agudo inflamatório, sempre gosto muito de cair, doenças orificiais, pós-operatório, enfim. Agora volta aqui pra gente que, como o Pedro falou no início, essa é uma prova muito bem feita. É uma prova muito rebuscada, que traz bastante contextualização com casos clínicos, bastante exames laboratoriais. Então é uma prova que é difícil, só que ela valoriza quem estuda. Isso é o mais importante, Lucas. Você tem que entender que tem aquela prova que é difícil, mas ela valoriza o rodapé do livro. Valoriza, às vezes, a sorte. Eu falo que tem questão que o cara não precisa de neurônio. Ele não adianta ter estudado. Ele precisa de ter dado sorte, chutar certo ou ter visto em algum lugar. Quer ver? Um tipo de questão. Qual das drogas abaixo tem o menor clearance de creatinina? Putz, uma questão dessa, coloca um monte de droga para você falar qual que tem o menor clearance de creatinina, é uma questão que não avalia ninguém. Tem muita prova que tem um padrão mais decoreba. A prova do HCPA não. É uma prova dos enunciados rebuscados, caso clínico, e que você não acerta a questão sabendo o único conceito. É aquela prova que quem teve uma preparação amadora, ele vai olhar para a questão e vai falar assim, eu já estudei isso. Mas ele vai ficar em dúvida entre pelo menos 2 ou 3 alternativas. Ele não consegue, excluir muito. É uma prova que depende de profundidade. Quando eu vou avaliar um aluno, por exemplo, na mentoria, para ver o nível de conhecimento dele, para colocar mais estratégia de Surface, de Medium e de Deep Learning, a prova do HCPA é uma das provas de preparação, quando o aluno tem ela como prioridade, que eu coloco estratégias de Deep Learning desde o início. Por quê? Porque é uma prova que ela não fica na espuma, na natação. É uma prova que você precisa mergulhar. Então você tem que tomar muito cuidado. Tanto que no código, que é o nosso intensivo direcionado, a gente foca muito aprofundado nisso. Os flashcards do código são mais difíceis, as questões do código são mais difíceis para quem coloca HCPA como prioridade. Por quê? Porque é uma prova que tem esse padrão, né, Lucas? Perfeito. E é uma prova que é isso, ele traz eventualmente uma que outra questão de decoreba, mas no geral é uma prova muito bem feita e contextualiza muito bem. E assim, eu te trouxe aqui os top temas, mas eu queria só te exemplificar um pouquinho do que a gente tem no Descodificando. Porque ao invés de eu vir e te falar, cardiologia é muito cobrado. Não, lá no Descodificando a gente vai citar com você e vai te dar exemplos do porquê que a conduta no IAM, com supra e sem supra, é algo muito importante. Para que você, na parte de taquiarritmias, foque muito na conduta, porque é algo que eles adoram. E aí é diferente de eu te falar só, cai muito arritmias. Não, a questão de identificar os tipos de bradiarritmias num eletro, a questão de tratamento de hipertensão refratária e as condutas no ACLS. Então, é isso que você espremendo as provas, você encontra do que tem de fato de padrão dentro da prova de clínica médica, dentro da parte de cardiologia do HCPA. Então, isso e outros detalhes a gente traz lá no Descodificando. E a prova do HCPA, eu acho que ela tem muito isso junto com USP, antigamente a prova da UFPR eram muito boas, né? Questões muito bem feitas. Com relação à GO, o que a gente tem de top temas? Assistência ao trabalho de parto, em primeiro, seguido por pré-natal e ciclo menstrual e anticoncepção. Agora, indo para a parte de pediatria, predomina reanimação neonatal, infecções das vias aéreas inferiores e aleitamento materno. São top 3 temas tanto de GO quanto de pediatria. E por fim, a parte de preventiva é uma prova do HCPA, uma prova bem raiz. Tá? Ele te traz conceitos de SUS, é o que mais cai aqui, Lei 8080, Lei 8142, e ele inclusive traz algumas coisas diretos da lei, assim, que você tem que ter estudado com profundidade. Como o Pedro falou, você não pode ficar só na superfície.
e também questões de estudos epidemiológicos e a parte de bioestatística. Então você vê que é uma prova que não traz muito contextos clínicos na APS. É uma prova mais raiz, ele quer que você calcule as coisas, ele te dá gráficos para você saber o intervalo de confiança, para saber se é fator de risco, se é fator de proteção. Então é uma prova bem raiz. E assim, te convido a conhecer, caso você não conheça o serviço, conversar com residentes, caso você queira contato, a gente pode passar também, porque é um hospital muito bom. E se assim, já esgotou todas as provas, você quer treinar mais, essa é uma prova muito boa para treino, né? Perfeito. É uma prova que eu falo que quem vai prestar as grandes provas, USP, as provas que são rebuscadas, bem elaboradas, mesmo que não for prestar HCPA, eu sugiro que faça. Porque é uma prova que realmente avalia o candidato, dá para ver o nível que você está. E aquelas questões que você erra, você vai usar elas como aprendizado. Porque a maioria, como o Lucas disse, tem questão decoreba? Tem. Mas a maioria das questões são muito bem feitas, né? Bom, vou falar um pouquinho do currículo aqui para você. Eu gosto muito da análise curricular do HCPA, tirando o item das monitorias, porque eu acho que você precisa ter 5 monitorias para pontuar o máximo de lugares diferentes. Lembrando que aqui, se você faz a mesma monitoria, mesmo, por exemplo, fiz a monitoria de bioquímica por vários semestres consecutivos, ela cai a pontuação um pouco, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso aqui. Agora, uma coisa muito importante, o que ela avalia, tá? O histórico escolar vai estar lá no mesmo lugar, a faculdade que você se formou, a nota, não é nada disso. Tem o teste de progresso, então uma dica muito importante do teste de progresso. Teste de progresso é só você perguntar para a sua faculdade qual foi a instituição que você fez, qual foi o serviço do teste de progresso, qual foi a associação que fez, e vai lá e pega todas as suas participações. Mas uma coisa importante aqui, produção científica, participação em evento científico é interessante, mas eu quero frisar o domínio da língua inglesa e o objetivo do certificado do teste de proficiência. Presta atenção, a análise curricular vale 10 pontos, 1,5 ponto é só domínio da língua inglesa. E o certificado que vale é o certificado de proficiência, tá? Por conta dessa prova, não sei se o pessoal sabe, por conta dessa prova foi que a gente criou o nosso preparatório para o TOEFL. Lembrando que no IPM a gente tem um preparatório para o TOEFL. O TOEFL é a prova normal do TOEFL, só que nós criamos um preparatório voltado para o público médico da medicina de 6 horas. Qual que é o objetivo? Você vai assistir o nosso preparatório primeiro e depois você vai fazer a prova, para que a gente consiga ter o máximo de pontuação possível para que você consiga ter o ponto inteiro. Então, se você quiser, vou até deixar o link aqui embaixo, tá? Tem o link do nosso preparatório para o TOEFL. Lembrando que você compra a prova oficial do TOEFL e o nosso preparatório. Dica que eu vou te dar: reserva um período e meio ali, você já faz o preparatório, já está com ele fresco ali, entende a prova e já presta. Lembrando que o TOEFL ele não reprova, ele vai ver o seu nível de proficiência, tá? E aqui tem a parte de experiências extracurriculares, enfim. Mas, de uma forma geral, a análise curricular é uma análise justa. Você vai ver que tem gente que fecha a análise curricular, principalmente os pratas da casa, as pessoas que estão ali, que já pensam desde o primeiro período prestar o HCPA nos últimos anos, sem grandes mudanças na avaliação curricular. Então a galera já se prepara para aquilo desde o início e é uma avaliação justa. Aquele aluno que se dedicou durante a faculdade, aquele aluno que tem mais coisas, ele consegue ter pontuação sem essas coisas aleatórias, bizarras que a gente vê em alguns editais por aí. Mais alguma coisa, Lucas, para a gente finalizar a análise do HCPA? Não, eu acho que era isso. Fica um presente para você aqui na descrição, a gente vai deixar um PDF com as análises estatísticas da banca. É isso, bons estudos, até a próxima. E é isso, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, vai lá e clica no sininho, que isso é muito importante. A gente solta conteúdo bacana, damos aqui, entregamos para você o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E lembrando, para você que tem interesse na mentoria de 2025, o processo seletivo já está aberto, a gente seleciona os alunos, tá? Só vou deixar aqui também o link na descrição. Fechado? É isso aí, um abraço e até a próxima.